Bom dia, pessoal, tudo bom? Vamos dar sequência às nossas reflexões, né, sobre a semana que antecedeu, então, a crucificação de Jesus. Ah, e a gente pode perceber o seguinte, última semana de Jesus ali ah, na Judéia, ela foi muito intensa, né? Claro que a Bíblia ela não diz exatamente, olha, isso aqui aconteceu na segunda-feira, na terça. Então nós vamos dividir, né, esses atos todos de Jesus ao longo da semana, tá? Mas isso não quer dizer que isso aconteceu exatamente na segunda-feira, porque a gente não sabe, tá bom? Mas legal, vamos lá. Então, ontem a gente falou sobre que Jesus estava ali em Betânia, né? Ele dormiu em Betânia. E a Bíblia fala o seguinte, que lá em Mateus 21 e 20, fala que já de manhã, lá em Betânia, ele teve fome. E aí ele estava caminhando por ali, né? E aí ele viu ali uma figueira. E ele buscou alguns frutos ali para comer, porque ele estava com fome, né? Só que, na verdade, a figueira não tinha frutos. E aí, ele simplesmente deu uma palavra e a figueira se secou. Ele secou a figueira. E eu faço aqui um paralelo, inclusive, com a passagem lá de João, né, que lá em João 15:2, que fala que toda árvore que estando em mim e que não dá frutos, ele corta, ele seca. Então aqui já tem um ensinamento super importante para nós, né? Que é exatamente isso, que a gente deve dar frutos para o Senhor na nossa vida cristã, né? Então, para que isso aqui não se cumpra na nossa vida, né? João 15:2, que toda árvore que não dá frutos, ele corta. Então, nós devemos frutificar em nossa vida cristã. Bom, e aí os discípulos ficaram admirados, né, desse feito de Jesus ali. E aí Jesus aproveitou para falar sobre a fé. E aí ele complementou falando exatamente isso, né? Se vocês tiverem fé e não duvidardes nos seus corações, vocês podem fazer exatamente o que foi feito para essa figueira, né? E poderão até transportar os montes. Outro ensinamento aqui sobre a fé para nós, né? Então, gente, é muito importante a gente fazer essa sequência, porque ao longo da semana Jesus vai estar ensinando muita coisa para nós. Então, assim, são os últimos momentos de Jesus ali. Então, ele está trazendo ali muito ensinamento, muita coisa para que a gente possa aplicar em nossa vida. Então, sobre a fé, né? Ele falou aqui sobre a questão da fé. E aí, lá já no versículo 22, ele vai falar sobre a oração. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí, ele subiu para o templo, ele foi até o templo. E ali, gente, começaram ali alguns questionamentos muito pesados ali para Jesus, né? Então já estava todo mundo alvoroçado ali e eles começaram a se reunir ali em torno de Jesus para fazer um monte de questionamentos capciosos para Jesus, né? E aí, aí fala aqui que os príncipes dos sacerdotes já começaram a fazer ali alguns questionamentos sobre a autoridade de Jesus, né? E perguntavam para ele, com que autoridade você faz tudo isso, não é? Quem te deu essa autoridade? E a resposta de Jesus, colocou aqueles príncipes ali dos sacerdotes numa sinuca de bico, que Jesus respondeu exatamente com uma outra pergunta, né? Ele perguntou sobre o batismo de João Batista, né? E aí é muito interessante essa parte também, porque Jesus ele tinha uma inteligência ali maravilhosa, né? Então ele sempre estava ali dando algumas respostas atravessadas para eles e tipo assim, olha,
Então tá, vocês estão questionando isso? Então, e isso aqui, né? E sobre o batismo de João, o que vocês têm a me dizer sobre isso? E aí dá uma lida lá nos versículos 25, 26 e 27, tá bom? Então, muito interessante. E aí a gente vai finalizar a nossa reflexão de hoje falando sobre as duas parábolas que Jesus também falou logo em seguida, né? Lá nos versículos 28 a 32 fala da parábola dos dois filhos, tá? Essa parábola, na verdade, ela nos ensina que muitas vezes aqueles que foram chamados, eles são menos comprometidos do que aqueles que não foram chamados. Então ele faz um paralelo ali entre nós, né, ou entre os judeus, inclusive, e os pecadores, os publicanos e meretrizes, que muitas vezes, quando esse pessoal se converte, eles são mais comprometidos aí do que nós, tá bom? E aí tem uma outra parábola também, que fala ali nos versículos 33 a 39, que é a parábola dos lavradores, né? E essa parábola, então, mostrava ali ao pessoal que estava ali com Jesus, né? Falava exatamente sobre o que os judeus, os principais ali, sacerdotes, né? O que eles estavam tramando a fazer ali com o Filho de Deus, que era ele mesmo, tá? Então, Jesus, ele foi dando dicas ali, foi passando isso ali para os presentes, né? E para os seus discípulos também, sobre o que haveria de acontecer ali dali alguns dias, tá bom? Então, muito interessante. A gente vai parar por aqui, mas amanhã a gente continua, né? Amanhã é terça-feira, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre outras parábolas que Jesus também falou. E vamos continuar essa nossa saga, né? Entendendo exatamente o que aconteceu ali antes da crucificação de Jesus, tá bom? Muita coisa legal, muita coisa interessante. Se eu fosse você, eu pegava a sua Bíblia e eu ia ler exatamente o que estava acontecendo ali, a partir de Mateus 21, tá bom? A gente já está aqui em Mateus 22, tá bom, gente? Até mais, tchau, tchau.